Victor Shoemaker Jr. Nascido em 30 de março de 1989, Victor Dwight Shoemaker Jr. era o filho milagre de seus pais. Victor Sr. e sua esposa, Nettie, tentaram ter seu próprio filho por anos, mas nunca aconteceu. Até que, finalmente, em 1988, Nettie ficou grávida. Na primavera de 1994, os Shoemakers levaram Victor, que tinha 5 anos na época, junto com eles para visitar seu avô em Kirby, West Virginia, para uma reunião de família. A casa ficava nos arredores de Short Mountain, uma montanha longa e relativamente baixa de cerca de 8.000 acres. Victor estava muito animado com a viagem porque adorava brincar ao ar livre. Sempre que tinha a oportunidade, ele podia ser encontrado remando em riachos próximos e escalando árvores. A única vez que Nettie deixou seu filho fora de vista foi quando eles chegaram à casa e Victor recebeu permissão para brincar com seus primos na floresta atrás da casa móvel. E foi exatamente isso que Victor fez na manhã do 1º de maio, por volta das 8 da manhã. O jovem garoto estava sendo supervisionado por seus primos Tommy, de 9 anos, e Lloyd, de 8. De acordo com os meninos, a dupla queria brincar com suas armas de pressão, então eles se aprofundaram na floresta, deixando Victor lutando para alcançá-los. Ao chegarem a um pequeno trailer abandonado, o menino de 5 anos disse que estava com fome e queria ir para casa. Nenhum dos dois se ofereceu para levá-lo de volta, então Victor começou sua jornada para o trailer do seu avô sozinho por volta das 8h30 da manhã. No entanto, Victor nunca chegaria em casa. Uma busca foi rapidamente iniciada para localizar o menino de 5 anos antes do anoitecer. Centenas de moradores ajudaram nas buscas, que contaram com helicópteros e mergulhadores em lagoas e riachos próximos. A floresta era densa e as chances de encontrar Victor pareciam estar diminuindo. Um bombeiro voluntário observou, citando: "Algumas das vegetações são bastante pesadas e existem áreas onde você não consegue ver 10 pés à sua frente." Durante as buscas, uma prima de Victor encontrou o que pensou ser um possível local de descanso do menino. 3 pedras foram colocadas na forma de um triângulo com um galho no meio, enquanto 3 troncos foram colocados ao lado. Havia também terra recém-remexida ao lado. Sobre a descoberta, o primo de Victor disse: "Parecia alguém tentando construir uma casa." Após 5 dias, vasculhando o mato, a busca pelo menino foi encerrada. Nos meses seguintes, a Guarda Nacional e as unidades da reserva do Exército tentaram localizar Victor, mas não tiveram sucesso. Em 1997, o Federal Bureau of Investigation anunciou seu interesse em uma picape azul escuro de 1990 que foi vista na área no momento em que Victor desapareceu. Não se sabe se o motorista tem conexão com o caso, mas os investigadores estavam ansiosos para questioná-lo sobre o que ele havia visto, se é que viu algo. Este carro nunca foi localizado. Na época do desaparecimento de Victor, as autoridades declararam sua crença de que o jovem menino se perdeu e tragicamente morreu de exposição. O terreno na área é áspero e rochoso, e nos dias seguintes ao seu desaparecimento, o clima estava frio e chuvoso. Parecia improvável que o menino de 5 anos pudesse sobreviver às condições severas sem abrigo. No entanto, os pais de Victor não acreditam que ele se perdeu, alegando que o jovem menino estava muito familiarizado com a área. Quando questionados sobre o paradeiro de Victor, seus primos Tommy e Lloyd supostamente forneceram informações incorretas sobre o local onde ele foi visto pela última vez. Porém, a dupla deveria estar cuidando dele e não brincando perto do trailer abandonado. Provavelmente não queriam se meter em problemas. Então, isso não é necessariamente evidência de algo estranho acontecendo. De acordo com um relatório, quando perguntados sobre o que achavam que havia acontecido com Victor, um de seus primos teria dito: "Alguém escondido atrás de uma árvore se levantou e o pegou ou atirou nele." Victor Sr. acredita que Tommy e Lloyd sabem mais do que estão
revelando, embora ele não acredite que a dupla esteja envolvida de alguma forma. Falando ao Charleston Gazette Mail, Victor Sr. disse que quando tentou falar com os meninos depois que eles voltaram da floresta, eles não disseram nada sobre isso. Ambas as crianças foram submetidas a um exame de terapia lúdica e a um teste de polígrafo logo após o desaparecimento de Victor e ambas passaram. Uma das mães dos meninos e Victor Sr. também foram submetidos a testes de polígrafo e ambos passaram. Aparentemente, Nettie, a mãe de Victor, não foi solicitada a fazer um. Há várias teorias sobre o desaparecimento de Victor Shoemaker Jr. Alguns suspeitam que ele foi vítima de um caçador descuidado, enquanto outros concordam com a polícia de que ele sucumbiu aos elementos. Aparentemente, os investigadores descartaram a teoria de que o menino foi sequestrado, porque há apenas uma estrada principal que passa pela área remota e ela é raramente usada. No entanto, os pais de Victor e alguns dos moradores locais acreditam que ele foi sequestrado por um estranho. De acordo com vários relatórios, durante a busca, um cão farejador manteve o nariz no ar e rastreou o cheiro do menino de 5 anos através de um campo e depois até uma estrada antes de parar. Isso sugeriu a alguns que talvez Victor tenha sido carregado pelo campo antes de ser colocado em um carro. Sobre a teoria do sequestro, Victor Sr. afirmou sua crença de que seu filho havia sido sequestrado e criado por outra família. Ele diz que provavelmente tem uma nova identidade e não se lembra de nada de sua vida antiga. Outros especularam que talvez ele tenha sido vítima de um infeliz acidente e seus primos estavam com muito medo para dizer. Também foi postulado que talvez Tommy e Lloyd tenham visto algo, mas novamente estavam com muito medo para contar a alguém. No entanto, todas essas são apenas teorias sem evidências e não podem ser consideradas próximas de serem comprovadas. Em 2004, o Projeto Charlie lançou luz sobre o caso novamente, na esperança de atrair novas informações e despertar a memória de alguém. Porém, nada concreto resultou deste apelo. Em 2014, as autoridades anunciaram que todas as pistas investigativas foram esgotadas. No mesmo ano, Victor Sr. deu uma entrevista e disse: "Estamos resistindo, mas adoraríamos ouvir alguma coisa." Desde o trágico desaparecimento, os Shoemakers não falam com seus primos ou suas famílias. Não está claro quem decidiu parar de falar com quem, mas foi notado que as famílias de Tommy e Lloyd se recusam a falar com a mídia. Se Victor ainda estiver vivo, ele teria 32 anos este ano. Se tiver informações sobre o caso dele, entre em contato com o Federal Bureau of Investigation no número 202-324-3000 30003000 Nylin Marshall. Nylin K. Marshall nasceu em 18 de setembro de 1978. Uma jovem brincalhona e de bom coração, ela nasceu em Orange County, Califórnia, e tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Na época de seu desaparecimento, no início dos anos 1980, ela e seus irmãos moravam com a mãe biológica de Nylin, Nancy, e seu padrasto Kim, em Clancy, Montana. No dia 25 de junho de 1983, Nancy e Kim decidiram fazer um piquenique com amigos e familiares em um acampamento na Floresta Nacional de Helena, nas montanhas Elkhorn, uma cadeia de montanhas no sudoeste de Montana. Há relatos um pouco divergentes sobre os últimos passos de Nylin. De acordo com a maioria das fontes, incluindo o Projeto Charlie, a criança de 4 anos ficou para trás enquanto brincava com outras crianças que se dirigiram para uma represa de castores. Quando olharam ao redor, ela tinha sumido. No entanto, vários artigos afirmaram que Nylin estava sendo cuidada por uma menina de 13 anos que teve que retornar ao acampamento por apenas um momento. A menina disse para Nylin ficar parada, mas quando ela voltou, Nylin havia desaparecido. De qualquer forma, Nylin não foi encontrada em lugar algum.
A polícia fez uma busca extensa no acampamento, mas não encontrou nenhum sinal dela. Um cão policial farejou seu cheiro, mas o perdeu durante a busca. As chances pareciam ruins. O parque estava cheio de vegetação densa, terreno acidentado, vida selvagem e clima severo. Não só isso, mas minas abandonadas estavam espalhadas pela área. Após 9 dias de exploração cuidadosa, a busca finalmente foi encerrada. No entanto, durante esse tempo, surgiu uma pista. As crianças recordaram ver Nailin falando com um homem vestindo um agasalho roxo esportivo. Ele supostamente disse à menina de 4 anos para, cito, seguir as sombras. De acordo com alguns artigos, ele tentou falar com as outras crianças primeiro, mas uma tinha medo dele e fugiu enquanto as outras simplesmente o ignoraram. Nailin parecia ser a única que se envolveu ativamente com ele. Não se sabe se este homem tem algo a ver com o desaparecimento, mas ele nunca foi identificado. O caso esfriou por vários anos, até 27 de novembro de 1985, quando um homem anônimo fez uma ligação para o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, alegando que havia sequestrado Nailin, embora ele a chamasse pelo seu nome do meio, Kay. Alguns meses depois, no início de 1986, uma carta datilografada foi enviada para a polícia em Wisconsin. A carta parecia ser do mesmo homem que fez a ligação telefônica e afirmava que ele havia pegado Nailin em uma estrada entre Helena e Boulder, no Parque Elkhorn, e decidiu levá-la para casa com ele para que pudesse cuidar dela. Embora trechos da carta possam ser encontrados online, o texto completo nunca foi divulgado ao público, provavelmente porque os investigadores disseram que contém detalhes que nunca foram tornados públicos. Um detetive disse que o autor da carta estava, citando, a par de coisas que uma pessoa normal não teria acesso. Em sua carta, o escritor afirmou ter uma boa renda de investimentos e era capaz de trabalhar em casa, permitindo que ele educasse Nailin em casa. Ele disse que viajava frequentemente pelos Estados Unidos, da América, Reino Unido e Canadá, e que Nailin sempre o acompanhava e se divertia fazendo isso. Ele afirmou não molestar Nailin de forma alguma, mas então forneceu mais detalhes de suas atividades, que certamente indicavam que Nailin estava exposta à atividade sexual. Ele afirmou que entendia a saudade da família dela, mas a amava demais para abrir mão do relacionamento. Esta carta perturbadora foi postada de Madison, Wisconsin. Por volta dessa época, um chamador anônimo, alegando ser o escritor, ligou várias vezes para a organização sem fins lucrativos Child Find of America. Essas chamadas foram rastreadas até telefones públicos, um deles próximo a uma farmácia em Edgerton, Wisconsin. Chamadas telefônicas semelhantes foram feitas para os pais de Nailin, que também receberam cartas desse homem. Algum tempo depois dessas chamadas e cartas profundamente perturbadoras, uma testemunha veio a público, alegando que tinha visto uma menina parecida com Nailin em um restaurante em Janesville, Wisconsin. Parece que nada mais resultou dessa dica, no entanto. Em 1990, o caso foi destaque no popular programa de televisão Mistérios Não Resolvidos. Após assistir ao programa, um espectador ligou, afirmando sua crença de que Nailin era uma de suas colegas de classe em Bellingham, Washington. Incrivelmente, embora tenha se descoberto que a menina não era Nailin, ela era uma pessoa desaparecida que havia sido sequestrada por seu pai, sem guarda. Mônica Bonilla estava desaparecida de Burbank, Califórnia, desde 1982. Após 8 longos anos, ela finalmente se reuniu com sua mãe. No mesmo ano, o tio de Nailin viu 2 esboços compostos para um homem e uma mulher procurados por sequestro de crianças em outra parte dos Estados Unidos da América. Ele acreditava que tinha visto os 2 durante o primeiro dia de busca. No entanto, esse casal nunca foi identificado. Em agosto de 1991, um homem chamado Richard James Wilson se entregou,
confessando o assassinato de Nailin. Ele também afirmou ter tirado a vida de outra mulher de Great Falls. Relatos apontam que Wilson tinha histórico de problemas mentais e estava em liberdade condicional desde sua condenação em 1984 por agressão sexual contra menor. Após sua confissão, Wilson deu aos investigadores as direções para onde ele havia enterrado a mulher não identificada, mas nenhum resto mortal foi encontrado no local. Ele também foi levado para a cadeia de montanhas Elkhorn, mas não conseguiu indicar às autoridades o suposto local onde enterrou Nailin. Ele então retratou sua confissão e foi posteriormente libertado, pois a polícia não tinha provas suficientes para acusá-lo. Uma das pistas mais peculiares do caso surgiu em 1997, quando uma enfermeira relatou uma possível aparição de Nailin. Segundo a testemunha, uma mulher de 19 anos e um homem não identificado entraram no hospital onde ela trabalhava em Oklahoma para tentar ser admitida para o parto. A jovem se chamava Helena e, quando questionada mais a fundo, mencionou que acreditava que o nome de sua mãe era Nailin. Ela aparentemente se lembrava pouco sobre sua infância e afirmou ter crescido em outro país, embora não tivesse sotaque. Depois que a equipe tentou obter mais informações do casal, que consideraram muito suspeito, o casal decidiu ir embora. Essa mulher parece ter sido localizada pela polícia, e ela concordou em ter seu sangue coletado e testado contra os pais de Nailin. No final das contas, parece que essa mulher e sua conexão com Nailin foram eventualmente descartadas. Há uma abundância de teorias no caso de Nailin. Há suspeitas de que o homem de agasalho roxo esteja envolvido. Outros especularam que ela simplesmente se desgarrou, se perdeu e, tragicamente, sucumbiu aos elementos. Sugeriu-se que ela foi sequestrada por alguém não identificado. Alguns acreditam que as cartas e ligações eram falsas, mas outros têm certeza de que o autor é o real sequestrador. Por um tempo, muitos se perguntaram se ela era a Jane Doe do condado de Racine, uma jovem que sofreu abusos horríveis antes de ser assassinada. No entanto, Jane Doe foi finalmente identificada em 2019 como Peggy Lynn Johnson. Outro aspecto interessante do desaparecimento de Nailin é que seu padrasto, Kim, foi uma vez nomeado como pessoa de interesse no caso. Não está claro por que as autoridades suspeitaram dele de estar envolvido ou saber mais do que ele disse que sabia. Em 1994, a família Marshall havia se mudado para o Japão, mas a tragédia continuaria a persegui-los. Em 1995, no México, Nancy, a mãe de Nailin, foi sexualmente agredida e assassinada. Ela foi encontrada pendurada por um cinto de homem em seu quarto de hotel. As informações sobre o caso dela são escassas e parece permanecer sem solução. Segundo algumas fontes, a morte dela foi considerada suicídio, embora tenha sido estuprada e seus pertences valiosos tenham sumido do quarto de hotel. Em 2017, os investigadores anunciaram que não tinham novas pistas substanciais para seguir. O caso de Nailin ainda está sem solução e fica mais frio a cada dia. Se ainda estiver viva, Nailin fará 42 anos este ano. Se você tiver informações sobre o desaparecimento dela, entre em contato com o escritório do xerife do condado de Jefferson no 406-225-4075. E aí estão os fatos, 2 casos particularmente trágicos de pessoas que se perderam nas montanhas. Deixe seu comentário abaixo com suas ideias e teorias. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon para ter acesso antecipado a documentários e uma série de conteúdos dos bastidores. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.